Fala, meus bons! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, mais um dia que a gente está fazendo mais uma correção, um videozinho de correção, 4 exercíciozinhos ali que a gente ficou da semana passada para resolver essa semana. Então, bem simples, vamos lá, rapidex, fazer isso aí, gente. Então, bora. Primeira questão, nós temos ali determine o valor de x, y, w e z, em cada caso, respectivamente a, b, c e d. Portanto, para resolver isso aqui, a gente vai ter que, né, começando pela letra A, obviamente, olhar o que eu tenho de informações. Então, meu ângulo está aqui, 30 graus. Eu quero fazer ou seno, cosseno, tangente, né? Então, vou ter que olhar. Aqui é um cateto, porque eu sei que o x é minha hipotenusa. Logo, se esse aqui é um cateto, ele está do ladinho do ângulo. Portanto, ele é um cateto adjacente. O que pega cateto adjacente com hipotenusa é o KH, né? Que é o conhecido cosseno. Então, a gente faz cosseno de 30 graus. Vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se a gente troca o valor de cosseno de 30 graus pelo valor que a gente aprendeu lá atrás, né? Pelos ângulos notáveis, com a musiquinha, nós vamos lembrar que cosseno de 30 graus é exatamente raiz de 3 sobre 2. Igual a 16 sobre x. A partir daqui virou uma regra de 3. Então, multiplica esse por esse, aquele por aquele. Nós teremos aqui então do lado x raiz de 3 igual a 32. O raiz de 3 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Só que daí a gente vai ter que racionalizar isso aqui. E daí nós vamos encontrar um valor. Logo aqui, vou colocar um pouquinho para o lado para a gente poder continuar, né? Acabou o espaço. Nós vamos encontrar um valor aqui de x igual a 32 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é o próprio 3. Ok? Então essa é a resposta da nossa letra A. Se nós fizermos a nossa letra B, a letra B nós temos aqui o valor de y, ou seja, eu não sei quanto que vale o ângulo, mas eu sei essas medidas. Então, esse aqui é minha hipotenusa. E esse aqui é o cateto oposto. Por que é oposto? Porque ele está lá do outro lado. Ó. O que está desse ladinho seria esse aqui. Então, o que eu uso do cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Então, seno de y vai ser igual a 13 sobre 26. Se a gente simplifica o 13 e o 26, isso aqui daria 1/2. Daí eu te pergunto, seno de quanto vale 1/2? Lá na tabela dos nossos ângulos notáveis. Seno de 30 graus, então nosso y vale 30 graus. Ok? Bastante simples. Letra C. Na letra C aqui nós temos uma situação em que nós temos W e o 18, sendo o 18 aqui a nossa hipotenusa, e o W sendo o cateto oposto lá do outro lado. Então, o meu ângulo é 60. Logo, eu vou fazer cateto oposto com hipotenusa é seno. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus seria dividido, portanto, por W sobre a hipotenusa, que é 18. Então, se eu fizer aqui do lado transformação de 160 pela tabela dos ângulos notáveis que a gente viu, é raiz de 3 sobre 2. Então, igual a W sobre 18. Portanto, aqui nós poderíamos dizer que isso aqui é 2W igual a 18 raiz de 3. Portanto, 2 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo, e nós teríamos o valor de W igual a 9 raiz de 3. Ok? Bastante simples, sem muita dificuldade. Na letra D, por fim, daí nós temos, esse aqui do ladinho. Na letra D nós temos 20 e 45 graus. Se a gente percebe que é 45 graus, uma coisa é certa. O outro lado também vai ser 20. Por quê? Porque o outro lado também é 45 graus. Supondo isso, isso aqui é metade de um quadrado. Metade de um quadrado, né? Quer dizer que, meu Deus, vou fazer mais retinho, né? Porque, pelo amor. Então, metade de um quadrado quer dizer que a diagonal é o valor de z. Se a diagonal é do valor de z, a gente já viu, né? A explicação das aulas passadas que a diagonal de um quadrado
vai ser sempre 20 raiz de 2, porque nesse caso, né, o lado é 20, então é lado raiz de 2, então é só fazer. Mas, caso fizéssemos, né, o cálculo, nós temos aqui ângulo, eu tenho hipotenusa, e esse aqui é o meu cateto adjacente. Então, eu posso fazer cosseno de 45 graus. Vai ser igual a exatamente cateto adjacente, que é 20, dividido por z, que é hipotenusa. Então, se eu quero descobrir quanto que vale aqui, cosseno de 45 é exatamente raiz de 2 sobre 2. Opa, deixa eu colocar uma setinha aqui. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a 20 sobre z. Então, a gente faz uma multiplicação como se fosse regrinha de 3. Ficaria z raiz de 2 igual a 40. O raiz de 2 que está multiplicando aqui pode passar para o outro lado dividindo, para a gente poder fazer a operação contrária, e daí teríamos que racionalizar, para não deixar a raiz no denominador, no númerozinho de baixo. Portanto, nós teríamos aqui do lado um valor de z igual a 40 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, seria exatamente raiz de 4, que é o próprio número 2. Então, posso simplificar 40 dividido por 2 vai ser um valor de 20. Vou até escrever aqui, né? 20, então, seria a raiz de 2, um pouquinho mais para baixo. 20 raiz de 2 seria a nossa resposta final. Então, deixa eu até marcar aqui, ó, as nossas respostas, para a gente poder saber exatamente, né, onde estão nossas respostas, já que tá meio complicadinho. Beleza? Continuando então com a número 2, nós temos aqui embaixo dizendo: em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 cm e o outro mede raiz de 3. Então, ele quer saber as medidas dos ângulos agudos. Então, olha só. Primeiramente, ele está falando de um triângulo retângulo. Então, vamos desenhar o triângulo retângulo para a gente poder imaginar essa situação, né? Sem o triângulo retângulo fica difícil. Então, a partir disso, está dizendo que as medidas dos ângulos agudos ele quer. Vou colocar aqui os ângulos agudos, este e este. Vamos chamar um de x e o outro de y. E o que a gente sabe mais? Sabendo que os catetos medem 3 e raiz de 3. Então, vamos colocar aqui esse como sendo 3 e esse sendo como raiz de 3. Raiz de 3 é menor que 3, né? Sendo que a hipotenusa eu não sei, tá? Ponto de interrogação. Mas podemos descobrir através do teorema de Pitágoras, certo? O que não é necessário. Por quê? Porque se nós pensarmos, olha só, se nós pensarmos nesses valores, 3, raiz de 3, eles não são meus catetos, então eu poderia aplicar quem? Tangente. Tangente de quem? Vamos escolher ou x ou y para a gente poder fazer. Começando pelo x, nós fazemos então tangente do ângulo x, vamos colocar um chapéuzinho para representar ângulos. O 3 é cateto adjacente, se eu penso pelo x, porque está do ladinho, ó. E o raiz de 3 é cateto oposto. Então, tangente é sempre cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ora, tangente de x da raiz de 3 sobre 3, qual que é o valor lá nos ângulos notáveis que dá exatamente raiz de 3 sobre 3, a tangente? Exatamente o valor de 30 graus. Portanto, x é exatamente igual a 30 graus. A gente não precisaria fazer muito cálculo. Só observar isso. Beleza? Se x é 30, eu tenho que fazer complemento, né? Porque 30 mais o y tem que dar 90. Então, que valor tem que ser y? Y tem que ser 60. Nem precisaríamos fazer outro cálculo. Ok? Bastante simples. É isso aí. Vou até fazer de uma outra cor agora para a gente não confundir as questões. Questão de número 3. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com plano horizontal. Então, tem um plano horizontal, faz um ângulo de 30 graus essa rampa, certo? Se nós pensarmos que ela tem uma descida aqui na vertical, com plano horizontal, aqui nós teremos, portanto, 90 graus. Tá? Essa é a nossa rampa, também inclinada, mas, né, fazer o quê? O professor não sabe desenhar tanto.
Uma pessoa sobe a rampa inteira, portanto ela eleva-se verticalmente ou seja, quer saber quanto que ela vai ficar mais alta. Para isso a gente vai ter que descobrir esse valor de x. E diz que uma rampa plana de 36 metros de comprimento, então isso aqui é 36 metros. Certo? Então 36 metros é a nossa hipotenusa. Logo, se eu tenho aqui hipotenusa e o meu ângulo está aqui, logo ele faz lá o cateto oposto, lá do outro lado. Então, seno, vou ter que fazer seno, portanto, de 30 graus será igual a, vou dar uma arrastadinha para o lado aqui, para a gente poder fazer o cálculo, igual a cateto oposto, que vai ser x nesse caso, sobre 36, que é a minha hipotenusa. Seno de 30 é exatamente 1/2, então seria 1/2 igual a x sobre 36. Regrinha de 3, pá, nós temos ali 2x igual a 36. O 2 está multiplicando, pode passar para o outro lado fazendo a operação contrária. Portanto, o nosso x vai ser igual a 18. Resposta certa, resposta de letra E. Ok? Número 4 e última, para a gente poder terminar essa revisão. Essa correção, na verdade, e ficar tranquilíssimo nessa matéria. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, então olha só, triângulo retângulo de novo falou, então vamos desenhar um triângulo retângulo. E diz que um cateto e a hipotenusa, então escolhe um cateto, tá? E está dizendo respectivamente, então tem que ser nessa ordem, um cateto e depois a hipotenusa. Diz que, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... interessante. Então, qual que a gente vai saber qual que é o menor lado? Primeiro eu vou precisar descobrir quanto que é todos os lados. Até porque eu não sei nem os ângulos. Mas ele precisa do menor lado para poder descobrir então a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Então eu vou precisar descobrir qual que é o menor lado. Então, teorema de Pitágoras. Vamos chamar isso aqui de x e a gente vai ter que isolar esse x para poder descobrir quanto que ele vale. Então vamos lá. Primeiro é cateto hipotenusa ao quadrado. Então vamos colocar isso aqui ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então colocando isso aqui ao quadrado, vamos ter 16a ao quadrado igual a x ao quadrado. E 2a ao quadrado aqui vai ficar 4a ao quadrado. O a ao quadrado está fazendo a operação aqui de mais, pode passar lá para o outro lado fazendo a operação de menos. Então nós teríamos então, para poder isolar o x, né? Então 16a ao quadrado menos 4a ao quadrado igual a x ao quadrado. Beleza? Aqui nós teremos o valor de 12a ao quadrado igual a x ao quadrado, certo? Então percebam só. Eu vou ter que tirar o quadrado daqui para poder isolar. Então eu teria raiz, vou até colocar aqui, raiz de 12 ao quadrado. O 12 pode ser fatorado para poder sair da raiz, né? O 4 vezes 3. Então 4 vezes 3 vezes o a ao quadrado. Então se eu vou tirar a raiz quadrada, o 2 consegue sair. E o a também, porque eu posso cancelar o expoente. Logo, isso aqui ficaria mais ou menos assim. Vou colocar um pouquinho para baixo aqui para a gente poder escrever isso. Que está faltando espaço ali. O 4 sai, raiz de 4 é 2. E o a também está saindo. Então 2a. E por fim sobra quem ali? O raiz de 3 ali dentro. Então o nosso x vai ser igual a 2a vezes raiz de 3. Daí a gente pode pensar, bom, se eu pegasse o 2a vezes raiz de 3, ele daria mais que o valor de 2a. Então 2a é este. O menor lado. Então o menor lado é 2a. Se o menor lado é 2a, o ângulo que é oposto, né, o menor lado é exatamente esse aqui. Então vamos chamar ele de y. Então eu quero saber a tangente desse ângulo. Tangente de y, portanto, seria cateto oposto, que seria o 2a, né, como a gente acabou de ver, sobre o cateto aqui, ó, o cateto adjacente,
que a gente acabou de descobrir, que é 2A raiz de 3. Então, se nós percebemos aqui que tem 2A aqui e 2A aqui, sobraria, portanto, 1 raiz de 3. Só que 1 raiz de 3 tem raiz no denominador, então a gente tem que tirar a raiz através do processo de racionalização. Então, multiplica em cima e embaixo, vai ficar, então, tangente de y vai ser igual a raiz de 3 em cima, e embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é o próprio 3. A gente até poderíamos descobrir aqui qual que é o valor desse ângulo, que nesse caso seria 30 graus. Mas como ele só quer a tangente, ó, do ângulo, ele diz aqui, né, a tangente do ângulo oposto, então é raiz de 3 sobre 3, resposta de letra B. Certo? Então essa foi a nossa correção. Sei lá, ela acho que deu curtinho, né? Deu cerca de uns 10 minutinhos. Mas pra gente tirar essas dúvidas, ficar bem claro, até porque eu coloquei o gabarito para vocês. Então agora eu só dei uma explicadinha certinho o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, para poder descobrir isso aí de uma forma fácil, rápida e tranquila. Gente, essa matéria é bem de boa, só precisa decorar aquilo que eu já falei para vocês decorarem. Beleza? Grande abraço, falou, é nóis, até o próximo vídeo, fui!